Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Ela Investe. E hoje o papo vai ser sobre finanças, sobre dinheiro, crescimento, independência financeira e muito mais. Várias dicas, porque eu tô aqui com uma super querida que vocês provavelmente conhecem. Quem não conhece tem que conhecer e acompanhar, porque são várias dicas com uma leveza, gente, especial, que é a querida Marília Fontes. Olá! Tudo Querida, bom, que bom ter Cláudia? você aqui, viu? Obrigada a você pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Ah, eu amei. Fiz o convite, eu falei, não sei. Chega essa época, tá todo mundo correndo, tem Tá. muitas coisas. Eu sei que liberar a agenda é complicado, então para mim é uma satisfação imensa estar aqui, viu? Imagina, eu faço questão, eu conheço seu trabalho, a gente já teve outras oportunidades juntas e eu admiro muito seu trabalho, então eu fiz questão de vir. Obrigada. Já dividimos um painel, Já né? dividimos um Temos painel, que dividir mais palcos, né? né? Combinado isso. Eu tava lendo aqui, você é sócia fundadora, você estava me falando um pouquinho, né, no teu Uhum. negócio, da Nord Research, e possui 15 anos de experiência no mercado financeiro, que é Isso. bastante tempo. Nos últimos anos, eu acho que assim, né, equivalem a muitos, É, né? os Que últimos teve, anos foram acho que especiais. eu acho que tiveram aceleradores aí, né, nos últimos anos, Tiveram. parece, né? Sempre que a gente passa por uma crise, a gente aprende mais. Quando a gente passa por um bull market, assim, uma É, época de muito crescimento, você aprende menos, às vezes você fica mais leniente. Quando você perde dinheiro é quando você aprende. Aí você fala, olha, não vou, boa. com isso eu não vou perder mais. Boa dica e boa reflexão sobre isso, né? E antes você trabalhou como gestora de renda fixa e câmbio, como Itaú, Mauá, Condor, enfim, acho que tudo isso te trouxe uma bagagem Sim. para chegar onde você chegou hoje, que a gente estava falando um pouquinho, você tá plena, ama o que faz, eu acho que tem Aham. muitos desafios, né? Então Muitos. eu queria que você se apresentasse, fica à vontade. Pois é, eu comecei a minha carreira como gestora, né, multimercado, eu me formei em economia. Uhum. E a minha grande paixão sempre foi macroeconomia. Então eu era louca da macroeconomia, eu achava que você entender o cenário econômico, você entender de juros, de inflação, como tudo se relaciona, eu achava incrível aquilo. Uhum. E eu achava especialmente que me deixava muito poderosa. Porque se você entende para onde vai as taxas de juros, para onde vai a inflação, para onde vai o preço dos ativos, é muito poder, né? Então eu sempre achei muito incrível a macroeconomia. E aí, por sorte, acabei entrando no mercado financeiro, Aham. na mesa do Itaú Asset, Mas foi a tua formação? Qual que foi a tua formação? economia. Economia, tá. Economia foi a minha formação Aham. e minha grande paixão até hoje. E aí eu entrei na mesa do Itaú Asset, eu nem sabia o que era uma mesa de operações, eu nem sabia o que era um fundo multimercado, eu não sabia nada disso. Mas quando eu fui para a entrevista foi 100% macroeconomia, que Ah, era a minha grande paixão. tava Então, fácil. pra mim, né, não tava fácil. Você tem certeza, Foi assim? assim, eu acho que eles sentiram que eu realmente gostava daquilo, né? E aí Uhum. eu fui convidada para fazer parte da equipe. A equipe aquele ano ganhou como melhor gestora de multimercado do Brasil, então Uhum. assim é uma equipe de ponta, inclusive que ganhou depois também, continuou ganhando esse prêmio, né? Então assim, trabalhei com pessoas muito qualificadas, pessoas realmente da elite, né, da gestão brasileira, e aprendi com eles como eles faziam para ganhar dinheiro no mercado financeiro, focado, no meu caso, em renda fixa e câmbio. Então, uma época eu fiquei na mesa de renda fixa, uma época eu fiquei com cupom cambial, depois eu ainda fiquei um pouco com tudo, mas a minha primeira experiência, né, foi assim, muito técnica, muito assim, Se aprofundou bastante. me aprofundei bastante na parte técnica. Experiência boa, né? Muito, muito boa. Eu tive muita sorte, assim, nessa primeira fase da minha carreira. E depois, para você chegar à fundadora do teu negócio, Então, criar o teu negócio. pois é, aí depois eu já tava pensando em ser mãe e tal. Falei, acho que eu vou ter que mudar um pouco de empresa, assim, né? Mudar um pouco de setor. E aí eu fui ser analista. E o trabalho de analista é um pouco diferente, né, do trabalho de gestora, porque você, como analista, você não precisa estar na mesa o tempo todo, você tem um pouco mais de flexibilidade. Aí eu fui ser analista, comecei na Empíricos, fiquei 2 anos na Empíricos, e quando Uhum. eu, quando eu comecei a conversar com os clientes,
eu comecei a falar para eles, ó, o seguinte, você vai investir em renda fixa, esse ano você vai comprar um título que rende aí 10, 15%, só que esse ano você vai ganhar 40%. Aí eu mandei lá o relatório e fui almoçar. Quando eu voltei, tinham 300 e-mails na minha caixa de mensagem. Como Nossa. assim, Marília? Eu vou comprar um título que rende 15 e vou render 40 esse ano? E isso para mim era muito óbvio, que era o efeito de marcação a mercado nos títulos de renda fixa. Isso era o meu dia a dia na gestão. E eu percebi que a pessoa física não entendia esse conceito. A pessoa física comprar um título de renda fixa, um pré-fixado, IPCA+, enfim, e leva a vencimento. E é isso o investimento dela, né? Compra, leva a vencimento. Mas foi isso que era passado, né? É, Porque exato. era muito reativo. Exato. Todos os agentes financeiros, principalmente atuando com os bancos. Enfim, era quase que... você não tinha liquidez, Não né, tinha- nas coisas. Não Você tinha comprava... liquidez, não tinha liquidez, não tinha nem essa questão de conhecer o mercado, ou conhecer o que está sendo feito ali, né? Educação Muitos só financeira. deixavam o dinheiro e isso mudou, né, nos últimos anos. Nossa, completamente. Então eu dediquei a minha carreira depois exatamente isso, né? Ensinar a pessoa física como os investidores profissionais realmente investem, por que eles ganham dinheiro. E aí eu fiz o meu livro Renda Fixa Não É Fixa. Que é maravilhoso. Tem aí para você autografar, viu? E aí, assim, eu acho que isso mudou a minha vida, né? Assim, primeiro que me deu propósito, era um trabalho muito diferente do que eu fazia, porque eu amo ser gestora, eu gosto muito, eu tenho muitas saudades, assim, de trabalhar na mesa, mas como analista, eu achei um propósito e eu fiquei muito satisfeita com as pessoas físicas falando, caramba, o que você me ensinou, eu nunca tinha pensado antes, né? Que incrível eu poder fazer isso com renda fixa. E aí enfim, aí a gente montou a Nord, né? Sim, a gente maravilhosa. queria fazer as coisas do nosso jeitinho, com a nossa cara, né? Um trabalho bem técnico, um trabalho sério. E aí a gente eu montei com mais outros 3 sócios. E aí, desde então, graças a Deus, viemos crescendo bastante. Quantos anos tem a Nord? 5 anos. 5 anos. Começamos em 2018. E eu tava grávida de 8 meses da minha primeira filha. Olha, tá vendo? Isso fica até de lição para muitas mulheres, né? Que ficam sempre esperando o melhor horário, melhor hora, melhor tempo. Eu acho que você, enfim, começou aí grávida e, enfim, com várias coisas ao mesmo tempo, hein? Corajosa. Não, muito. Eu sempre tive alguns objetivos que eu queria fazer rápido, né? Então, assim, eu queria ser mãe jovem, eu queria ter filho logo, eu queria, né? E esse plano era paralelo com o meu plano profissional de que eu queria empreender, eu queria, né? E aí eu acabei fazendo tudo ao mesmo tempo e falei, vamos ver no que dá. Aí quando a Luísa tinha 8 meses, eu engravidei do Gabriel, falei, não, vamos tudo junto, eu não vou nem pensar no que eu tô fazendo, sabe? Eu vou fazer. E foi dando certo. E hoje a empresa cresceu, né? Bastante. Hoje vocês estão com quantos funcionários lá? 104. 104. Que bacana, hein? 104 funcionários. Hoje a gente começou como research, né? Então começamos como uma casa de análise. Hoje em dia a gente tem a research, tem também o wealth management, asset management, casa de câmbio e uma corretora de seguros. Ótimo. E vai então, complementando, né? A gente vai complementando os serviços para atender melhor o nosso cliente. E quando a gente está falando no mercado brasileiro, né, principalmente essa questão de investimento e tudo mais, e mercado financeiro, realmente, os últimos anos parece que nós tivemos um acelerador aí, né? Eu acho que assim, algumas empresas que vieram para o mercado disruptivas, ou se não agressivas, né? Eu acho que isso também acorda os outros, né? Sim. E você percebe que isso é uma tendência que o brasileiro, ele tá realmente tá olhando mais isso, ele tá se importando, ele tá indo no conceito, estudando. Você percebe isso? Sim, eu acho que sim. A nossa geração é uma geração muito mais empreendedora, eu acho, que a geração anterior, né? Antes era uma coisa assim, mais, eu vou trabalhar durante muitos anos na mesma empresa, tinha isso, né? Hoje em dia é raro você ver uma pessoa que trabalha muitos anos na mesma empresa e geralmente os jovens querem empreender. Então eu acho que teve essa mudança um pouco de mentalidade, uma mudança de cultura mesmo, de cada um querer fazer um pouco mais as coisas do seu jeito. E eu acho isso muito legal e muito libertador.
Mais recentemente ainda, o que eu vejo também é um movimento macroeconômico associado, porque Sim. uma coisa é você querer empreender quando a Selic está 15%, que era a realidade no Brasil a década passada, né? Então a gente Exato. tinha hiperinflação, juro alto e tal. Como é que você vai empreender num cenário de hiperinflação? Não existe isso, né? Você tem que ter muito estômago para aguentar um cenário econômico desse jeito. E recentemente a gente passou por uma época, por uma década, na verdade, de estabilidade e de reformas estruturantes. Então a gente vem tendo várias reformas, reforma da Previdência, reforma Exato. trabalhista, Uhum. teto de gastos, ancoragem das expectativas de inflação com o Banco Central, agenda BC+, Sim. PIX, Drex, né? Assim, a gente teve um financial deepening aí muito importante, diversificação bancária, né? Uma coisa que não acontecia há muito tempo no Brasil. Então, acho que tudo isso melhorou muito o arcabouço institucional, e quando a Selic caiu para 2, aí foi a nitroglicerina. Meu Deus. Aí você tinha toda uma população com uma mentalidade mais empreendedora, todo um arcabouço institucional muito melhor do que a década anterior, e uma taxa de juros que era 2%, e que se você não empreendesse, se você não tomasse risco, você não ganhava dinheiro mais. E eu acho que isso deu aquela explosão de... Teve IPO, teve... Muitos, né? muitos. Teve muita gente abrindo empresa, muita fintech. Exato. Tivemos um boom aí, né? Tivemos um boom. Tivemos um boom aí no Brasil. E como você vê o papel da mulher no mercado financeiro? Cara, eu acho que a mulher não sabe o quanto ela é boa para isso. Ela não sabe ainda. A mulher, ela é muito boa em ponderar risco-retorno. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um casal de filhos, né? O meu filho Gabriel com 3 anos, minha filha Luísa com 5. Se eu virar para minha filha e falar assim, filha, não pula na escada, porque você vai cair, você vai se machucar. Imediatamente ela vai parar e vai sentar e vai brincar de outra coisa. Se eu virar pro meu filho Gabriel e falar assim, filho, não pula na escada, imediatamente ele vai pro degrau de cima e vai começar a pular e gritar que nem um louco. Vai querer que você veja isso. Né? Então, assim, os homens, eles Sim. têm, por natureza, uma... E aí, claro que eu tô Eles generalizando. são mais e agressivos, tem, arrisca. né? Eles são muito mais agressivos. E essa agressividade deles, a gente tem a impressão que é ponderada. Eles ponderam o risco-retorno e mesmo assim decidem tomar o risco. Logo, eles têm muito mais retorno, eles ganham muito mais bônus, eles né, têm muito mais sucesso porque tomam muito mais risco ponderado. Isso é o jeito que a gente vê, mas não é verdade. Eles simplesmente se expõem mais ao risco. O que significa que tem mais casos de sucesso, mas tem muitos mais casos de fracasso. A mulher, quando ela entra no mercado financeiro e quando ela começa... Mais cautelosa. Não necessariamente. Ela pondera melhor o risco-retorno. Então, por exemplo, não significa que eu não vou tomar risco, né? E que eu vou ser conservadora. Não é isso. Significa que quando a operação estiver muito assimétrica ao meu favor, então quando eu tiver muito para ganhar e pouco para perder, eu vou entrar correndo esse risco. Quando for o oposto, se eu tiver muito para perder e pouquinho para ganhar, eu não vou entrar. Aí eu vou decidir ser conservadora. Por isso que a mulher, na maioria do tempo, passa sendo conservadora, o que está certo. Porque as boas oportunidades não aparecem sempre. Então, a mulher, como gestora, ela é muito boa. Ela é muito boa, só que muita gente não sabe. Bom, vamos chamar as mulheres com certeza, né? Estudarem mais isso. Com certeza, Isso se é as mulheres importante. soubessem o potencial que elas têm, natural, analítico, elas estavam todas no mercado financeiro. Mas você sabe que é um ponto super importante que você colocou, porque quando a gente está falando aqui do empreendedorismo, as mulheres que são empreendedoras, que estão ali com o teu negócio, muitas, a maioria ainda delega o quê? O financeiro da empresa. Né? Não é? Uhum. Ainda isso. É. E aí o que a gente fala é o seguinte, é importante você assumir, você conhecer. Com certeza. Né? E quando a gente vê que a mulher ela passa por essa transição, que ela realmente assume as finanças ali, que ela acompanha, que é o processo, que seja lá qual for,
a gente percebe o quanto que a empresa muda, né? Né? Porque a mulher, ela tem uma característica que é o comportamento. Ela vai olhar números, mas ela olha muito comportamento também, né? Olha. O comportamento do mercado, da empresa, tal. Ela tem uma visão holística muito maior do que o homem. É verdade. E aí, E eu acho que o homem também, às vezes, vamos supor, o assessor, o gerente, enfim, oferece algum produto. O homem fica assim, eu não entendi o que ele falou, mas eu não posso fingir Não. que eu não entendi. é, Então eu vou fazer uma cara de entendido e vou fazer. Aí entra em muito mais roubada. A mulher não, a mulher é assim, eu não entendi, eu não vou fazer. e ela fica quieta e fala assim, aí você? Aí fala, não, é porque realmente eu não entendi. Eu não né? entendi, né? Aí eu não vou fazer. E tá certo Tá isso. certo. Porque se você não entendeu, talvez seja uma roubada mesmo, né? É, Então, e eu acho que assim, quando você junta os dois, quando você junta a agressividade isso eu masculina gosto também. com a ponderação Exato. feminina, Uhum, aí você tem, assim, uma ganho. explosão Uhum. de produtividade, de diversidade. Por isso que a diversidade é tão boa. Muito Perfeito. boa. Assim, E no teu time, como é que é o teu time? Então, de sócios. o nosso comitê executivo são 2 mulheres e 3 homens. Uhum. Então, dá para perceber claramente. A gente tem um membro muito agressivo, que ele quer sempre crescer mais, dobrar o crescimento, não sei o quê. E aí eu sempre controlo o custo, né? Eu sempre vejo assim, mas qual que é o custo disso? A gente vai fazer um teste, esse teste é barato ou é Vamos caro? ver se realmente. Né? Vamos ver se Aham. realmente. E aí, quando junta os dois e quando o time sabe valorizar a opinião do outro, né? E entende que cada um vai dar a sua opinião e no final das contas, isso que eu gosto muito da nossa gestão, no final das contas é votado. E a minha opinião tem o mesmo peso da sua. Então você pode achar uma coisa maravilhosa e eu posso não concordar. Uhum. E aí no final a gente vai votar. São 5 pessoas. Não, Aí não vai dar empate. Não vai dar empate, entendeu? Exatamente por isso que a gente colocou 5 pessoas. Aham. E aí uma coisa vai acontecer. Então, se você não for bom em convencer o outro da opinião que você tem, não vai passar as suas opiniões. Que isso é ótimo, né? Maravilhoso. A gente também sempre fala isso na diversidade, complementariedade ali. E eu gosto muito dessa formação de pessoas, e a gente vê essa característica muito no homem, muito agressivo, né? Uhum. Tomador de risco, não sei o quê, e a mulher aqui com todas as suas características, e eu acho que, e eu vou te falar também que eu sou dessa linha que você. A mulher é fantástica pra isso. fantástica. E eu acho que tem que entender esse potencial. É. Quando a gente fala que as mulheres mudam o mundo, é tudo, né? Muito. Só querer, né? Muito, é só querer. Assim, é só você realizar que você tem esse potencial, acreditar em você e fazer. Eu vejo muitos casos de empresas com um líder Uhum. que crescem muito, mas depois assim, se destroem rapidamente. Porque o líder tem a agressividade, ele faz uma outra coisa que dá certo, mas ele fica muito cheio de si, acha que tem o toque de Midas, porque o homem tem isso, né? Ele acaba se ludibriando, né? com o próprio, É o ego. né? E aí, de repente, leva aquele tombo que ele não sabe nem de onde veio. Então, eu acho que essas empresas com um único líder são muito perigosas. Né? Você está muito concentrado. Então, eu gosto muito do jeito que a gente faz gestão. Eu gosto de dividir as responsabilidades com os meus sócios. Eu respeito a opinião deles. Eu acho que eles pensarem diferente de mim, no final das contas, é bom, desde que haja respeito, né? E é o que acontece lá. Ah, bacana. Eu também te sigo. Eu acho a tua forma de falar, a forma com que você conduz isso, eu acho uma leveza, claro. Tem anos e anos de muito trabalho aí, muito conhecimento, né? E muita dedicação também a todo esse mercado. E como que você chegou a ter isso para ser uma influenciadora ali, tá trabalhando com isso dessa forma? Não foi nada pensado, assim, eu era gestora, imagina, eu não tinha que falar com ninguém, eu não tinha isso, né, no meu trabalho anterior. E aí eu entrei na Empíricos, deu uma semana, o Felipe, Marília, você vai ter que fazer uma live sobre a reunião do Copom. Eu falei, oi, live? Como assim eu vou fazer uma live, tá louco? Eu vou fazer uma live, eu não sei fazer live, não sei como falar, não sei fazer nada. Ele, não, tem que fazer a live, a gente tá testando aí um canal diferente. Na época tinha o Periscope, não sei se você lembra. Aí eu fui lá testar o Periscope. Bom, eis que começa a live, eu super nervosa, incrivelmente nervosa. Convidei uma amiga minha, falei assim, vem junto, porque daí se eu ficar quieta, né, se der branco em mim, você fala, e aí a gente divide. Beleza.
Aí, assim, comecei meio gaguejando e tal, não sei o quê. Deu 5 minutos, eu já tava papapá, 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 papapá. Eu já tava assim, à vontade, Já tava à vontade. sabe? Ah, tá bom, tem uma câmera aí, tá tudo bem. Ah, já foi. Ah, né? E assim, a verdade é que eu mesma não conhecia esse meu lado, né? Eu não sabia que eu poderia falar nas câmeras e que isso seria legal. Porque rede social, eu acho que no final das contas, você pode ser tímido, você pode ser descontraído, você pode ser técnico. O que você precisa é ser autêntico, né? As pessoas sentem, elas cheiram a autenticidade do seu conteúdo. Então, acho que quando você se mostra assim do jeito que você é mesmo, você consegue um carisma. E, e no final das contas, eu acho que eu me senti muito à vontade na frente das câmeras, trouxe essa perspectiva de eu poder falar um pouco mais do jeito que eu sou mesmo e as pessoas me entenderem como uma pessoa É a autêntica. tua marca ali, né? Eu sou isso. desse jeitinho, entendeu? Eu falo as coisas desse jeito, Adoro. eu tenho esse jeito. E é isso aí. Então, acho que foi um pouco disso, assim. Mas, assim, minhas redes são pequenas, né? Assim, são pequenas perto de várias outras. Mas eu acho que eu consegui me comunicar de uma forma assertiva. Então, as pessoas entendem o que eu falo, né? Assim, quando eu vou ensinar algum conceito, as pessoas entendem. Isso eu acho muito legal. Bacana. Entrando um pouquinho no que você domina, que é renda fixa. Uhum. O que as pessoas precisam entender ainda que não conseguiram entender sobre renda fixa? Boa. Muitas coisas, tá? Mas, assim, uma coisa que eu acho que é o principal é que as pessoas acham que renda fixa é um título só, né? Então, eu vou entrar no Tesouro Direto e vou comprar um título de renda fixa. Mas não é assim. A renda fixa, na verdade, são 3 tipos de títulos. Você tem os pré-fixados, os pós-fixados e os indexados à inflação. E cada um desses 3 tipos de títulos se comporta de uma maneira totalmente diferente, dado o cenário macroeconômico. Exato. Então, tem títulos que se beneficiam quando as taxas de juros sobem. Tem títulos que se beneficiam quando as taxas de juros caem. E tem títulos que, quando as taxas de juros sobem, dão prejuízo. Então, o grande diamante do investidor de renda fixa é você saber qual é o melhor título pro momento macroeconômico atual. E eu acho que esse racional é um racional que as pessoas físicas ainda não usam. E que é o racional do investidor profissional. Que bacana. E qual que é, na tua opinião e no teu conceito, qual a melhor formação de uma carteira? Depende do cenário, né? Se você for uma pessoa... Vamos falar para o cenário atual, tá? Que é um cenário onde as taxas de juros ainda estão altas. Ainda temos um risco fiscal. Sim. Se a gente mantiver a meta fiscal do jeito que tá, pode ser que as taxas de juros caiam um pouco mais, a inflação tá cedendo e tal. Se a gente não ligar mais para o fiscal, pode ser que ela suba um pouco mais, tá? Esse é o cenário. Taxas de juros americanas estão altas, mas parece que já estão em patamar suficiente para controlar a inflação. Então, esse é o cenário. O que eu gosto nesse cenário? Primeiro, um pouco de liquidez, sempre, né? Então, eu gosto de, sei lá, 2/3 da carteira em liquidez pós-fixada, que daí você nunca vai perder. No pós-fixado, você nunca vai perder. Pode chacoalhar o quanto quiser no mercado, você não vai perder. E 1/3 da carteira, eu gosto de estar em IPCA+, de longo prazo. O IPCA+, se as taxas de juros caem, ele tem ganhos de marcação a mercado. Mas, se a inflação sobe, ele não perde dinheiro, porque ele te repassa a inflação. Então, eu acho que ele é um título muito poderoso para o cenário atual. Se o governo faz o que tem que ser feito, controla o fiscal, a gente tem queda nas taxas de juros, você ganha com marcação a mercado. Se ele deixa a inflação correr um pouco mais solta, você ganha no lado IPCA+. Então, ele é um título extremamente positivo para o cenário atual. Só que um IPCA mais longo tem risco de bolsa. E num cenário negativo, você pode perder aí 30%, 40% do seu patrimônio. Por isso que eu acho que você tem que ter 2/3 em pós-fixado e só 1/3 em IPCA+. Dicas da Marília. Adorei. E quando a gente está falando em investimento em startups, é assim, né? Aqui, risco altíssimo, né? Risco e altíssimo. a liquidez, não sabemos. Liquidez, quem precisa de liquidez, né? Aqui, né? Você tá falando de startup, não vamos falar de liquidez. E o que você, quando você olha esse mercado de startups, assim, principalmente você que trabalha muito bem a carteira e olha muito
comportamento do mercado, como que você vê o investimento em startups? Ah, eu adoro. Eu acho incrível. Se eu pudesse, assim, focar um pouco mais nessa área, eu focaria. Mas é que hoje, realmente, eu tô totalmente focada na minha própria empresa. Eu acho até que para adquirir bagagem o suficiente para depois tentar ajudar outras, né? Claro. Tem até que focar um pouco, né? Porque No é começo... demais, é demais. É, muita coisa, né? Uhum. Mas é um trabalho super legal. Eu admiro pra caramba o trabalho que você faz. Mas é um mercado incrível, porque você vê, você conhece, né, ao longo do tempo, e você, com certeza, pessoas muito diferenciadas, com umas ideias incríveis que você nunca pensou. E uma vontade de fazer acontecer, né? É isso. Então, claro que no meio disso tem muita coisa ruim. E Tem. aí vai o seu trabalho de separar o joio do trigo, né? Que é um trabalho de análise, Sim. né? De entender o que você acha que faz sentido, que realmente tem essência ali e o que não tem. Mas tem coisas que você olha e você fala assim, nossa, isso aqui... Eu não sei o que vai acontecer com isso aqui, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Tipo, eu não sei pra onde vai, mas eu tenho certeza que vai dar certo porque essa pessoa é incrível. Né? Os meus primeiros investimentos, eles foram exatamente assim. Imagina. Eu já conhecia bastante o mercado de startups, eu já estava pronta para investir. E eu estava justamente vendo o que realmente ia me encantar, o que realmente onde eu poderia contribuir. E os primeiros os founders, né, que foram fazer os pitches, eu ficava olhando, eu falei, tem certeza, Cláudia? Tem certeza, né? Porque, assim, eu me encantei. Eu falei exatamente isso. Eu falei, olha, eu não sei o que vai dar. Mas esse cara é diferenciado. Se não der certo ele vai pivotar de novo. É. Alguma coisa vai dar certo. É exatamente isso. E realmente Porque deu, eu tive liquidez. As empresas, elas se transformam. A gente estava conversando essa semana agora com o CEO da Priner. Sim. E eles começaram com andaimes, né? E aí hoje eles são uma empresa gigantesca da bolsa e tal. Então, é isso, assim, você tem uma ideia, você acha que você pode começar a seguir por ali. E a própria Nord, né? A gente começou como research e a gente achou que a gente ia seguir por ali. Só que nessa de você atender bem seu cliente, você vai descobrindo outras coisas que são importantes para ele. E você vai falando assim, isso eu consigo entregar. Isso tem mais margem, isso tem menos. Vou focar mais aqui, vou focar mais lá. E aí você, com bom senso, vai achando o seu lugar, né? Vai achando onde você pode contribuir mais. E onde está faltando mais, onde tem menos demanda do mercado, enfim, onde tem menos competição. Então, uma pessoa com bom senso, com vontade de vencer, assim, é muito legal, né? É muito importante, apaixonante. né? É importante. E o que você já viu, assim, que você fala assim, não, isso não vai dar certo. Isso é furada. Pois é, acontece sim. Tem uma empresa que fez IPO recentemente que a gente falou assim, olha, realmente isso a gente não acredita. Tem coisas que eu sempre acho que vão dar errado. Que é quando você se acha esperto demais e no final a sua empresa prejudica o cliente. Então você fala para o cliente que você é demais, mas no final o seu trabalho... Você se vende bem, você se vende mas bem, não entrega. mas você está prejudicando a vida do seu cliente. Isso são coisas que, no curto prazo, eu já vi várias crescerem, várias se sustentarem, mas eu tenho pouca dúvida de que no longo prazo isso não se sustenta. Não se sustenta. Então, primeiro de tudo, você tem que ser útil para o seu cliente, claro, no longo prazo. Claro. Né? Então, começou com uma história... não, daí... O cliente vai achar que tá ganhando, aí de repente eu vou lá e ganho. Vimos muito isso, não, né? Não vai dar certo. E me conta, e a tua visão sobre criptomoedas? Ai, adoro. Você sabe que é engraçado isso. Eu pivotei a minha visão sobre criptomoedas. Eu pivotei. Acho isso ótimo. Porque eu achava que era bolha, né? Eu também, eu achei que era bolha. Eu achava que era bolha. Se você tivesse me perguntado há um ano atrás, eu ia falar, é bolha, não tem valor nenhum, não sei o que lá. Fala, o pessoal tá ainda tentando, porque já há alguns anos tem se colocado aí. Tem se colocado, né? É bolha, bolha, bolha e nunca vai acabar. Mas eu achava. Agora, eu mudei a minha opinião porque eu entendi a tecnologia por trás, né? Que é uma coisa que eu achava que eu não tinha entendido antes. E aí eu perguntei, sabe o Charles Wicks? Sei. Ele é super amigo nosso, e aí ele foi uma vez lá na Nord.
E ele é super entusiasta, né? Eu falei, ai, Charles, Meu, pô, super especialista. vamos, vai, tá bom, vai, me convença. Sabe aquela plaquinha? Sim, é. Não gosto de criptomoedas, me convence se eu estiver errado. Aí ele falou, não, beleza, vamos almoçar. A gente foi almoçar, ele começou. E aí o que ele me explicou foi o seguinte, e eu vindo de renda fixa, achei revolucionário. O que a criptomoeda faz, né? O que essa tecnologia de blockchain faz é tokenizar qualquer coisa. É como se você tivesse um cartório virtual e sem custo nenhum, um custo baixíssimo. Então, vamos supor que eu quero tokenizar meu apartamento e o detentor do token vai ser detentor daquele apartamento. Então, imediatamente, sem passar por justiça, sem passar por nada, sem passar por nenhuma burocracia, eu consigo transacionar o meu apartamento em qualquer lugar do mundo. Olha que mágico e revolucionário isso é, sem nenhum intermediário para que isso possa acontecer. E pensando em renda fixa, eu consigo, inclusive, depois de tokenizar esse apartamento, esse imóvel, por exemplo, eu consigo colocar ele como garantia para um empréstimo de renda fixa. Tal que, se o empréstimo não é pago, imediatamente a garantia é executada, sem que você tenha que passar pela justiça. Isso é transformacional. Verdade. Para renda fixa, isso é transformacional. Então, a hora que eu entendi isso e já comecei a imaginar, né, nossa, imagina isso num CRI, imagina isso numa infraestrutura de securitização e tal. Aí eu já comecei a viajar e falei assim, não, isso aí é o futuro. Vai ter uma hora que a gente vai ter tudo tokenizado e a gente só vai transacionar sem intermediários. A gente não vai mais precisar do cartório, né? Não vai mais ter a figura do cartório. Qualquer bem vai ser tokenizado e transacionado de forma livre, né? Então, quer dizer, super Marília entusiasta já... agora. Super entusiasta, pode... E a gente olhando assim para o próximo ano, e você olhando um pouquinho o retrovisor, mas também olhando o futuro, qual que é a tua visão assim, do mercado para o próximo ano? Mercado de 2024. O mercado financeiro? Mercado financeiro. Eu acho que a gente vai ter um bom ano, tá? Eu acho que esse ano foi um ano muito difícil, né? Para os gestores, tanto de gestor de bolsa quanto de gestor de multimercado, né? Foi um ano muito complicado. A bolsa ficou de lado, o juro alto nunca ajuda a bolsa, né? Mas eu acho que agora as coisas vão se acalmar e a gente vai ter um bom ano, tanto para a bolsa quanto para oportunidades de risco em geral, eu acho que vai ser muito bom. E quem teve paciência e conseguiu comprar a preços muito vantajosos, né, as ações, eu acho que vai conseguir aí bons resultados na carteira. Então, eu tô bem otimista. Que bom, né? Porque o que acontece? Tem muitas pessoas que ficam falando da bolsa, né? A bolsa oscilou muito. Tem gente que acreditou demais ali, enfim. Ficou 2 anos de lado, né? Pois é. Então, você acha que em 2024 a gente vai ter um cenário melhor, assim, né? Eu acho, porque o ciclo de mercado, ele é muito sensível à alteração da taxa de juro. Eu brinco com o Bruce, né, que é o juro é mãe da bolsa, né, que eu sou mãe dele, entendeu? Então, o juro, as consequências de uma taxa de juro alta são tão profundas para a economia que fica muito difícil qualquer ativo de risco performar bem num cenário desses. E agora a gente tem exatamente o cenário contrário, que é um cenário de queda da Selic. Semana que vem a gente tem reunião do Copom, ele vai cair mais 50 pontos, né? Então vai jogar a Selic aí de 12,25 para 11,75. Então, a cada 45 dias a gente está tendo uma reunião do Copom que ele cai mais 50 bases a taxa de juro. E a cada 45 dias, mais investidores de renda fixa pensam, eu estou rendendo menos do que eu gostaria, acho que eu vou tomar um pouco mais de risco. Então, isso é muito bom para investimentos de risco, é muito bom para gerar novas oportunidades, até para mercado de private equity, de startups, de venture capital, né? Acho que vai melhorar também. Então, a taxa de juros, ela é muito forte para um cenário macroeconômico, né? Bacana, bom ouvir isso, viu? Acho que vai melhorar. Bom ouvir isso, tô otimista. Se Deus quiser. E quando a gente fala, principalmente do mercado financeiro, e nós temos anos
de eleições, a gente sempre acha e fala que isso impacta, né, de alguma forma. Qual que é a tua visão do histórico e se realmente isso impacta no mercado financeiro positivamente ou negativamente? Impacta negativamente porque em ano de eleição os políticos ficam mais voltados aí a se reeleger e, portanto, essa reeleição... Decisões importantes não são tomadas. Não são tomadas, mas principalmente a reeleição custa muito dinheiro para os cofres públicos, né? O cara faz um Bolsa Família gigantesco, faz um não sei o quê. São Paulo está em obras, né? São Paulo está em obras, tudo ao mesmo tempo, tudo né? Ao mesmo tempo. Nenhum gestor faria isso se fosse uma gestão normal. Avenidas as principais avenidas estão em obras. Exatamente agora, a cidade está um absurdo. caos, né? Mas assim, então acaba prejudicando. Agora, eu acho que mais do que as eleições, as instituições, né? O que a gente está vendo no Brasil, e eu acho isso muito positivo, é que independente do presidente, e a gente teve de Bolsonaro, que é extrema-direita, a Lula agora, que é esquerda, não vou colocar extrema-esquerda, uma esquerda centro, Esquerda. É uma esquerda, né? Esquerda mesmo. E, assim, você teve um cenário, você teve outro cenário, e você continuou tendo reformas estruturantes, né? Então, você continuou com um Congresso que não aprovou pautas-bomba, com um Congresso que aprovou reforma da tributária, né? Do IVA, e no anterior, reforma trabalhista, enfim. Então, assim, você continuou... agora saiu privatização da Sabesp, no outro também. Do metrô. Então, que assim, vai entrar no metrô pro ano que vem também. Pois você vê. Que eu acho bom. Bom, assim, a gente está cada vez mais se tornando uma economia mais moderna, né? Então, a gente tem as privatizações, a gente tem os tetos de gasto, que pode ser arcabouço, pode ser teto, mas no final é a mesma coisa, você não pode gastar mais do que isso, que é sempre bom institucionalmente. Então, acho que tudo isso mostra pra gente que a gente, como sociedade, está amadurecendo. Tudo bem, poderíamos gastar um pouco menos, poderíamos fazer um pouco mais? Poderíamos, mas assim, dentro de um transatlântico que é comandar um país, eu acho que a gente tem, assim, a gente está indo muito bem, eu acho que a gente está indo na direção certa. E isso é muito importante porque a gente pode vislumbrar mais para frente taxas de juros mais baixas, mais condizentes com países desenvolvidos, né? E isso é extremamente positivo para a economia, para novas empresas, para startups, para todo esse ambiente de negócio. Pois é, que bacana, né? Bom, eu passaria aqui o dia conversando com você para a gente fazer várias coisas, mas a gente tem que finalizar e eu queria que você passasse algumas dicas da Marília. De vida, de business? De business, Marília. Que isso você acha importante para a gente passar aí para os nossos empreendedores e para os nosso público, que muitos não são empreendedores, mas são pessoas que acompanham principalmente o mercado aí de startups e financeiro. Querem ser de repente, né? Eu acho que a gente passou por os últimos 2 anos, né, 2, 3 anos muito difíceis, teve pandemia também, eu acho que a gente vem de uma memória de dificuldade, né, no mundo dos negócios, mas eu acho que isso está prestes a virar e se você se posicionou já nessa época ruim, você vai colher os frutos agora. Uma coisa que é importante é não achar que você só precisa se posicionar ou você só deve se posicionar quando já está tudo muito claro que vai dar certo. Quando você se posiciona, quando está tudo muito claro já, você não ganha dinheiro, né? Você vai ganhar um mínimo spread lá, porque depois que está tudo muito claro, os preços já são outros. Exato. Né? Então, quem aproveitou aí essas épocas difíceis para se posicionar em ativos de risco, seja uma startup, seja um fundo de venture capital, seja... Né, quem aproveitou essas épocas de vacas magras aí para se posicionar, acho que vai colher bons frutos aí a partir de 2024. Que bacana. E para as pessoas que querem te acompanhar? Tem minhas redes sociais, Marília Fontes, Twitter, Instagram, YouTube da Nord Research. Toda semana eu faço um conteúdo legal sobre renda fixa. Eu tô em todas, LinkedIn. Fácil encontrá-la, viu, gente? Adorei. Muito obrigada por ter vindo. Parabéns pelo seu trabalho, magnífico. Obrigada. Vamos nos ver mais vezes, Se tá? Deus quiser, vamos sim. Obrigada, Cláudia. Gratidão. Uhul. Obrigada.